Vamos fazer uns reacts aqui, pessoal. Eu trouxe como esse primeiro react esse vídeo do Eduardo Moreira, que ele tá falando aqui, né? O ChatGPT vermelhou, o ChatGPT é comunista. Não é bem exatamente isso. O vídeo é legal, é interessante. Eu vou tentar ser um pouco chato e corrigir algumas das coisas que talvez tecnicamente não estejam certas e talvez tentar dizer assim, olha, eu acho que o problema disso que ele tá fazendo é tal e tal coisa, mas não achem que eu tô indo contra ele, porque enfim, eu acho interessante esse vídeo, ele tá falando de uma maneira meio didática e provocativa, que nem ele disse, pra falar sobre por que o ChatGPT, quando tu dá uma pressionada, ele começa a reproduzir um discurso que é muito parecido com o comunismo, tá? Então vai ser interessante esse vídeo. De novo, não achem que eu tô atacando o Eduardo Moreira e tal, mas eu vou discordar bastante dele nesse vídeo, já tô avisando, tá? Vamos começar aqui, Eduardo Moreira. Incrível, o dia em que o ChatGPT vermelhou. Fala, turma! Hoje eu tenho uma boa para vocês. É o seguinte, eu em várias palestras minhas, em vários debates, eu já falei que matematicamente é impossível você mudar a situação brasileira para a parcela mais pobre se você não tiver mudanças drásticas, radicais. E que as mudanças que são propostas, normalmente até pela esquerda, né, mas principalmente pela direita, elas são simplesmente uma maneira de você postergar esse sofrimento das pessoas e dar a elas uma esperança de que a vida melhorou um pouquinho e de que vai continuar melhorando e elas vão mudar de situação. Mas matematicamente a conta não fecha, né? Eu sempre faço a conta. Se você quiser que a metade mais pobre da população brasileira passe a ter uma renda que permita essas pessoas a viver com dignidade, você teria, sem mudar a distribuição de renda, ou seja, sem mudar a desigualdade, você teria que passar aí, enfim, mais de meio século crescendo a taxas maior do que a da China. Então eu sempre falei, a solução matemática passa por você diminuir drasticamente a desigualdade, e para fazer isso você tem que tomar medidas que são medidas radicais. E vocês podem lembrar essa discussão que ele tá referenciando aqui, né? A discussão do vamos crescer o bolo primeiro, ou para que tenha mais bolo para todo mundo, ou vamos dividir o bolo para que todo mundo tenha acesso ao que é necessário. Ela já... Eu lembro da Maria da Conceição Tavares lá no Roda Viva tendo essa discussão. Vocês devem ter visto lá aquele vídeo dela, daí não cresce o bolo, não divide, tá ligado? Que ela começa a coringar, que nem ela tá sempre coringando com o pessoal lá. Então é isso que ele tá referenciando, mas eu também queria que a gente prestasse atenção numa coisa, e eu acho que ele toca um pouco nesse ponto mais pra frente, mas é que a gente não precisa fazer um jogo de tipo, vamos ver quanto dinheiro tem no Brasil e vamos distribuir melhor esse dinheiro, e se todo mundo tiver acesso a dinheiro, aí a pessoa vai ter aquele padrão de vida, porque na realidade o que a gente tá propondo quando a gente fala de comunismo, e eu tô dizendo isso exatamente porque ele disse, o ChatGPT está vermelhando, sendo comunista e tal, o que a gente tá propondo é uma organização diferente da produção na sociedade. Isso não quer dizer redistribuição de renda. Tá? Isso não quer dizer necessariamente redistribuição de renda, mas a gente não está falando de dizer assim, olha, vamos pegar tudo que a sociedade produz e vamos dar um pouquinho mais para cada um. O que a gente está falando, na realidade, é mudar a maneira como a gente se organiza para produzir as coisas, para que a gente não se organize baseado na produção de mercadorias que vão ter que ser vendidas a lucro no mercado, para que a gente não se organize com pessoas trabalhando assalariadamente para alguém que é dono dos meios de produção, ou seja, tu precisa, se tu não é, né, dono de posses, terras, fábricas, tu precisa acordar, trabalhar para alguém que é dono dessas coisas, receber parte do que tu trabalhou, mas não tudo, e daí tu usa isso para comprar coisas que são produzidas como mercadoria para fazer lucro. Esse é o sistema que nós estamos hoje. Então, quando ele começa a dizer assim, olha só, para consertar o Brasil, a gente precisaria mexer na desigualdade. Tipo, tá? Só que a minha proposta, e a proposta dos comunistas na internet, né, nós estamos com o símbolo aqui da Soberana, que é um coletivo, né, de comunistas mesmo, marxistas-leninistas, a nossa proposta não é mexer na alocação de renda. Não é essa a estratégia, né, que a gente está dizendo. A nossa estratégia é mudar o nosso sistema econômico. Eu acho que faz sentido, eu já queria deixar isso bem claro. Mas manda ver, Eduardo. Pausar, eu vou voltar uns 5 segundos porque eu li uma coisa no chat bem interessante. Montar fábricas com o dinheiro de quem?
pra que o dinheiro monta a fábrica? Tipo, eu pego o dinheiro, né? Isso aqui, ó. Imagina que isso aqui é um monte de notinha de dinheiro. E daí eu boto o dinheiro e ele vira um tijolo, tá ligado? Ele vira cimento. Ele vira a madeira pra fazer a estrutura do prédio. Eu boto o dinheiro ali sozinho e daí as coisas vão voando magicamente. O que monta a fábrica? É o dinheiro? Não, né? O que monta a fábrica é o trabalho das pessoas que transformam esses recursos naturais em máquinas, em literalmente o esforço, né? A energia cinética para mover as coisas e empilhar elas. Isso é o que monta uma fábrica, isso é o que transforma os recursos naturais no que a gente precisa para garantir a produção de comida, casa, as coisas que a gente precisa para nossa sobrevivência, lazer, que seja. O dinheiro, ele é uma maneira da gente expressar essa alocação de recursos. É a maneira como a gente faz no capitalismo e também fazia antes e talvez a gente tenha que fazer num sistema pós-capitalista até que um dia talvez a gente não tenha que usar o dinheiro. Então quando tu pergunta com o dinheiro de quem, não é com o dinheiro de ninguém, é com o esforço da sociedade, né? O esforço coletivo da sociedade, porque isso é uma coisa que é interessante do capitalismo. O capitalismo, ele é um sistema social, um sistema onde a gente trabalha socialmente junto, todo mundo trabalha junto para produzir essas coisas. Porém, os resultados maiores, né, são apropriados por um grupo muito pequeno. Toda a sociedade se beneficia do trabalho que eu faço, né? Eu produzo software, tem pessoas que plantam comida, produzem. Mas o que eu tô tentando explicar para vocês é que não é o dinheiro sozinho que monta as coisas, é o trabalho das pessoas. E o que a gente tá propondo quando a gente diz, né, os comunistas querem que a gente se organize de uma maneira diferente. É uma maneira diferente de organizar o trabalho. Eu espero que isso tenha começado a responder. Eu sei que não responde exatamente, mas essa pergunta ela já tá lá em Marte e nós estamos aqui na Terra ainda, sabe? Tu tá totalmente em outro universo com a tua pergunta. Para provar que essa história de que o problema não é desigualdade, o problema é pobreza, é mentira. O problema é a desigualdade, porque se você não dividir esses recursos de uma maneira diferente, matematicamente é impossível a parcela mais pobre conseguir ganhar mais. Aí eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi pegar e de uma maneira provocativa mesmo, fazendo uma provocação, eu resolvi fazer essa pergunta para a inteligência artificial que é programada pelos caras que defendem o Estado mínimo, que Eu vou ter que parar aqui o Eduardo Moreira, porque embora eu goste, assim, eu gosto de ser justo na coisa, tá? Ele tá falando que o pessoal do Vale do Silício dos Estados Unidos defende Estado mínimo, essas coisas, embora tu possa ser verdade, tal, tu vai pegar lá um Mark Zuckerberg, tu vai pegar, sei lá, qualquer coisa, tal, o cara vai acreditar no trickle-down economics dos Estados Unidos, né, que se os ricos forem muito ricos, a sociedade vai melhorar porque a riqueza deles vai ir escorrendo para baixo, esse tipo de coisa. Eu acho que não tem nada a ver, tá? A IA, ela não foi criada de propósito para ter um viés liberal e principalmente um viés ultraliberal, que é o que ele tá dizendo aí. E nós temos um vídeo no canal bem interessante, ele tá ficando cada vez mais antigo, que é o vídeo falando sobre ideologia californiana, onde a gente fala um pouco sobre essa ideologia dos Estados Unidos, que é uma mistura do livre mercado com uma coisa que é uma esquerda mais social, a gente pode dizer social-democrata lá dos Estados Unidos, tá? Então, que isso é mais próximo da ideologia do que eles teriam e não essa coisa do livre mercado que ele falou. Mas o mais importante que eu acho também, e que ele tem que prestar atenção quando ele fizer esse tipo de experimento, é que o ChatGPT, ele não foi só treinado com esse viés, tá? Ele pode ter muito desse viés. Mas o mais importante do viés do ChatGPT é o viés de te agradar, de ser um puxa-saco de ti, de tentar fazer as opiniões que tu tá querendo que ele vê estejam representadas na resposta dele, tá? Então, quando tu perguntar qualquer coisa pro ChatGPT, se tu chegar parecendo um anarcocapitalista falando, ele vai te dar uma resposta bem anarcocapitalista, tá? Pelo menos as versões aí desse ano passado, algumas versões do ChatGPT 5, há quem diga que o Grok ele tenta te irritar de propósito, falar exatamente o contrário do que precisa, mas daí essa é outra vibe. Então, o maior viés dele, além da média da sociedade, de tudo que foi... E não é nem a média da sociedade, né? A média da ideologia da sociedade, que vai ser uma coisa meio liberal e tal, é o viés tentar te puxar saco. Eu acho que isso é muito importante, tá? De propriedade dos caras que estão ali ao lado do Trump e que defendem você cortar tudo no Estado, que o mercado é que vai resolver todos os problemas da economia. Então,
Essa inteligência... Não, desculpa, Eduardo Moreira, outra coisa que eu tenho que dizer, isso mudou um pouco, tá? Se tu voltasse uns 10 anos atrás, tu ia ter um pessoal, tipo uns republicanos lá, barra ultraliberais, barra Partido Libertário dos Estados Unidos, que iam dizer isso, tá? Tipo, e eles talvez fossem próximos do pessoal das Big Techs. Porém, nós estamos entrando num momento agora em que essas Big Techs estão se aproximando do governo exatamente para pedir interferência do governo no mercado, para bloquear produtos da China. Vocês podem lembrar do Elon Musk falando dos carros da China, para que os Estados Unidos interfiram nos outros países, para que os produtos deles vão melhor nos outros países, para que os Estados Unidos financiem projetos de IA, garanta eletricidade para os data centers, esse tipo de coisa, para que talvez garanta as dívidas da OpenAI, para que se der um problema no mercado a OpenAI não quebre, tá? Então, de novo, só dizendo assim, eu entendo mais ou menos o que ele está tentando dizer, mas eu acho que a gente tem que também entender desse jeito que a gente está num outro momento do capitalismo dos Estados Unidos, que é um momento que essas empresas que são as maiores, né, do capitalismo dos Estados Unidos estão chegando e dizendo: ô Trump, por favor, Estado, interfira aqui para que a gente continue, né, sendo as maiores empresas dos Estados Unidos e do mundo, e isso vai ser bom para vocês também, porque nós temos redes sociais, nós temos esses modelos de IA, e seria muito legal que a influência dos Estados Unidos via essas companhias continuasse muito forte no mundo inteiro. É programada por essa turma. Ela é propriedade dessa turma. Se você escrever Trump, ela diz que não pode falar mal e etc. Estamos falando do ChatGPT. E aí eu resolvi, como uma provocação, fazer essa pergunta para o ChatGPT. Porque é o seguinte, a metade mais pobre da população brasileira, os 50% mais pobres, eles têm uma renda por pessoa, a gente chama de per capita, média, ou seja, por pessoa, não é por família, ali pouco acima de R$ 500 por mês. E aí eu falei o seguinte, olha, para uma pessoa ter uma vida digna, digna é se vestir direito, poder se locomover, morar debaixo de um teto digno, poder comprar remédio quando ficar doente, poder acessar os serviços que você precisa ter para educar bem seus filhos, para poder, enfim, ter uma saúde mental, isso significa lazer, alguma coisa, você tem que estabelecer um número que essas pessoas deveriam ter. Né? E eu coloquei um número baixo, ou seja, se essas pessoas, se elas tivessem, né, que ter uma renda R$3.000 a mais por mês, ninguém vai ficar rico não, estamos falando de R$3.500 por mês por pessoa, muito menos de $1.000 para a pessoa pagar tudo. Essas pessoas não têm casa, tem que comprar casa, essas pessoas não têm carro, essas pessoas não têm poupança, não tem nada. Muita gente vai falar, o Diese diz que é muito mais alto do que isso por pessoa, tá? Mas estamos botando R$3.500. E eu dei o desafio para o ChatGPT. Se você tivesse que fazer isso, né, e conseguir esse resultado em menos de 10 anos, porque essa história de falar que essa galera, não, mas isso a gente vai fazer, um dia vai chegar lá, um dia vai chegar lá para quem não passa essa realidade. Um dia vai chegar lá para quem não passa esse perrengue. Porque para quem passa o perrengue, quem vê o filho chorando sem poder se matricular, com fome, quem vê uma pessoa da família doente sem conseguir marcar consulta, essa galera tem urgência. Então, teoricamente... Eu ia dizer, o Gustavo falou exatamente o que eu estava pensando também no chat. Esse experimento que ele fez, ele já começa um pouco errado, porque ele direcionou muito a resposta. O jeito que ele falou a resposta, o ChatGPT... Eita, abri meu terminal de hackeamento. O jeito que ele direcionou a resposta, a pergunta, vai fazer com que a resposta já venha o ChatGPT, entre muitas aspas, comunistando. Ele vai dar uma resposta que eu vou botar para vocês aqui, que eu acho que é um socialismo utópico. Inclusive, recomendo sempre a leitura do socialismo utópico ao socialismo científico. Aqueles caras lá de vários anos atrás que o Marx e o Engels estavam olhando, que diziam assim, pô, a gente precisa melhorar a condição da classe trabalhadora. E daí eles pensaram, já sei, nós vamos criar um sistema que é que nem o capitalismo, porém ele é mais justo. Ele tenta, né, ser um capitalismo que paga melhor, que trata melhor os trabalhadores. Esses são os socialistas utópicos. E a resposta que o Eduardo Moreira pediu pro ChatGPT vai ser algo muito parecido com isso. O Owen, o Fourier, esses caras lá. E o menino que fez a pergunta, fábricas com dinheiro para quem disse acabar com o dinheiro, voltar pro escambo, cara, isso não decorre da resposta que eu dei. Volta a resposta que eu fiz e tenta entender. O negócio tá muito fora a discussão que a gente tá tendo. Eu não sei se tá tão confuso pro chat também, mas tu poderia ler do socialismo utópico ao socialismo científico e volta aqui daqui a umas semanas. Vai ser bom.
Eu teria que falar até um prazo mais curto, mas eu dei um prazo de 10 anos. Então a pergunta que eu fiz, e eu vou botar todo o diálogo aqui do lado para vocês poderem acompanhar. A pergunta que eu fiz para o ChatGPT, ela foi super no ponto. E a pergunta que eu fiz para ele é a seguinte: se você usasse todo o seu conhecimento com a experiência dos países no mundo e tivesse que oferecer uma fórmula para o Brasil, país com 220 milhões de habitantes, e sua atual situação de desigualdade e desenvolvimento, quais medidas você tomaria para, em menos de 10 anos, a metade mais pobre brasileira estar com uma renda mensal pelo menos R$3.000 acima da renda atual? Lembrando que a renda média per capita da metade mais pobre brasileira encontra-se pouco acima de R$500. Veja o que ele respondeu. Então, só para dizer, ele direcionou bastante a pergunta, tá? Então, esse é o problema de fazer esse tipo de teste. E outro problema que eu vou dizer, e isso aqui é para vocês quando tentarem fazer esse tipo de experimento. Toda vez que vocês pedirem matemática, eu sei que eles estão ficando melhor em fazer matemática, mas eles estão chutando, tá? Até segunda ordem, esses modelos, talvez ele tenha alguma espécie de agente que separa e diz assim, isso aqui é uma matemática e manda para alguma outra coisa que sabe fazer cálculo matemático, mas a princípio esses modelos não sabem fazer matemática. Então se vocês pedem para ele dividir um número, sabe, eu digo que eu não sei se eu cheguei a falar em live, mas outro dia apareceu um short para mim e era uma menina jogando um jogo e daí o jogo fez a pergunta lá, quanto é que é 35 dividido por 2? E daí ela foi no chat GPT, 35 dividido por 2, e ele disse 15, tá ligado? Ele disse outra coisa e ela, beleza, é 15, tá ligado? E cliparam isso. E eu fico assim, pessoal, existe uma aplicação que faz cálculos matemáticos, que é a calculadora no computador. Existe também a cabeça de vocês podiam usar, não sei se vocês estão ligados. Mas não usem eles pra matemática, porque toda vez que vocês usam esses modelos pra matemática, é a mesma coisa que aquele vídeo lá do guri perguntando pro outro lá, quanto é que é 2 mais 2? Daí ele 5, daí ele acertou, miserável. Quanto é que é 10 vezes 10? Ele 12, acertou, miserável. É basicamente isso que vocês estão fazendo, então, por favor, não perguntem matemática pro modelo, tá? E tinha um camarada ali perguntando quem é o Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira é o ex-banqueiro que fundou o ICL Notícias, né? Ele é basicamente um cara com grana e que deveria ter o discurso liberal de mercado, Faria Lima e tal, e não, ele tem um discurso mais à esquerda, né? Ele é um cara que se esforçou para criar o Instituto Conhecimento Liberta, que é uma mídia alternativa que tenta trazer essas opiniões ali muito mais à esquerda. Inclusive eu já fui num programa lá falar sobre IA, não com ele, mas foi muito legal o programa ICL Mercado lá, procurem depois no canal. Mas então ele é um aliado, digamos, aqui da causa, embora, que nem eu disse, eu não concordo com tudo com ele e tá ok. Vamos continuar aqui. Ele começa, é muito grande a resposta, eu vou passando aqui só por pontos, mas eu vou deixar aqui passar tudo para vocês, para depois, se vocês quiserem ir pausando o vídeo, vocês poderem ler tudo direitinho. Ele começa falando o seguinte: se a meta é colocar a metade mais pobre do Brasil ganhando 3 mil a mais por mês em menos de 10 anos, estamos falando de mexer no núcleo do modelo de desenvolvimento. Não só melhorar programas sociais, exatamente o que a gente fala. E aí ele diz que vai organizar assim: dimensão do desafio, a fórmula em termos econômicos, 10 blocos de políticas concretas, sequência aproximada em 10 anos e condições políticas e riscos. E aí ele começa ali fazendo a conta, né, a dimensão do desafio, pegando todos os dados que eu passei e checando. E ele aqui até confirma a minha informação, dizendo aqui, que a sua referência, né, de que a população mais pobre ganha em média pouco mais de R$500 por mês por pessoa, bate com a ideia de que 40% mais pobre recebe uma fração pequena da renda total. Então, tá aqui, bateu os dados que eu dei, e aí ele começa a fazer as contas e começa já a falar o seguinte: olha, a fórmula, em termos simplificados, é o seguinte: a renda da metade mais pobre da população daqui a 10 anos vai ter que ser o PIB per capita vezes a participação deles na renda, mais as transferências líquidas. E aí diz quanto precisaria de dinheiro para isso acontecer. E aí ele fala o seguinte: a gente teria que passar por 3 pontos, né? É um cenário ambicioso, mas não é absurdo historicamente para 10 anos. E ele fala: a gente teria que crescer o PIB, né, per capita em torno de 3% ao ano, a gente teria que aumentar a participação
da metade mais pobre na renda total, de 12% para 25% a 30%, que é em linha com os países menos desiguais, ou seja, mexer na desigualdade, não dá se não mexer na desigualdade. Eu só ia dizer pro pessoal que tá dizendo, nossa, muito número, não tô entendendo. O meu cérebro também não consegue entender números assim, tá? Quando uma pessoa começa a listar números e coisas, eu preciso parar, talvez até botar num papel, pensar e olhar isso, e daí eu vi pessoas dizendo, o ChatGPT sempre acerta cálculo comigo. Gente, assim, ó, até esse momento, em 2025... Até onde eu sei, esses modelos da OpenAI não estão fazendo matemática. Eles estão fazendo padrões de texto, né, colocando eles juntos. Então vai ter muito em textos escritos, textos de economia, cálculos que fazem sentido. E daí ele vai pegar e remisturar aquilo e algumas coisas vão fazer sentido. Ele vai buscar nas tabelas, vai fazer, mas ele não está fazendo matemática. Então vocês têm que não só olhar todos os dados, mas eu diria evitar pedir para ele fazer cálculos com dados, porque primeiro que seria bom vocês usarem a cabeça e tentar entender esse tipo de coisa, mas segundo que é muito difícil de verificar. Eu, quando olho esse negócio aqui, meu cérebro ele quase desliga, tá ligado? Eu acho muito difícil ler textos matemáticos assim, deve ser alguma limitação que eu tenho, e eu não pediria pro ChatGPT fazer isso, é a minha dica. E fala que tinha que mudar as transferências diretas e os serviços públicos oferecidos para essa parcela da população. Aí ele dá os 10 blocos de medidas concretas. E é aqui que eu quero focar com vocês. O que o ChatGPT, uma empresa dos capitalistas que defendem acabar com o Estado, que dizem que as ideias socialistas e comunistas não valem para nada, o que o ChatGPT, o programa deles, diz. Primeira medida concreta... E também dizer, isso aqui não é socialismo nem comunismo que ele tá sugerindo, tá? Também deixar bem claro. ...que você teria que tomar. Uma meta macroeconômica explícita, que seria pleno emprego e PIB puxado pelo investimento. E ele fala o seguinte, o objetivo é fazer o PIB crescer entre 4% e 5% ao ano, com foco em setores intensivos em trabalho. Aí ele diz o seguinte, medidas, plano decenal em investimento público e privado, saneamento, habitação popular, mobilidade urbana, energia limpa, internet e escola em tempo integral. Uso agressivo do BNDES, bancos públicos e fundos constitucionais para financiar a indústria verde, cadeia de saúde, economia digital, complexo agroindustrial de base familiar. Agroindústria familiar, que é coisa que o MST faz. Política monetária coordenada, caindo a Selic, né, para destravar crédito e investimento. Aí ele diz, aqui a experiência é Coreia do Sul, China e Vietnã. Ele dá como exemplo, da primeira medida. Segunda coisa, choque de salário mínimo e pisos regionais. E aí ele diz o seguinte, aumento real de 3 a 4% por ano do salário mínimo. 3 a 4% por ano. Redução drástica da pejotização e da uberização. Olha que loucura, redução drástica da pejotização e não o aumento da pejotização, como os neoliberais defendem. Terceira medida, eu estou resumindo elas aqui, depois vocês podem ler todas. Transformar o sistema de transferência de renda em renda de cidadania de base. Objetivo, garantir um piso per capita alto para a metade mais pobre da população. Evoluir o Bolsa Família. Evoluir o Bolsa Família. E criar um crédito de imposto negativo. Quem ganha menos recebe da receita em vez de pagar. Não é nem isenção, só aqui. Quarta medida, reforma tributária profunda e progressiva. Profunda e progressiva, que fala em desonerar a base, até cita essa medida dos R$5.000, que ainda não foi colocada em prática, as pessoas ainda não têm isso. O próprio fato dele ter citado essa reforma dos 5.000, que é uma promessa do governo Lula, me parece que a IA caiu em algumas notícias sobre o Brasil, porque deve ter visto que o perfil dele era o Brasil, e daí começou a falar algo baseado nisso. Eu não acho que necessariamente está errado o que a IA está propondo ali. O que eu estou tentando explicar para vocês é que me parece que se fosse, né, sei lá, estou tentando pensar, o Ancapsu. O Ancapsu vai falar com o ChatGPT, ele vai fazer a pergunta assim, me explique por que o Estado é detrimental para
o desenvolvimento do Brasil e como a corrupção do Estado e como a ineficiência dos processos estatais fazem ser difícil o Estado desenvolver o país e como poderia ser um plano de desenvolvimento do país. O plano vai ser completamente diferente. Vocês podiam fazer esse teste, talvez, e daí se vocês forem lá testar e descobrirem, não, ele falou que eu estava errado, que o anarcocapitalismo é uma bosta e que a gente tinha que fazer esse plano que é um desenvolvimentismo. Daí nós vamos conversar, sabe? A gente faz uma parte 2, mas eu acho que não. Alguma coisa, pelo menos, ele vai mudar o viés. E daí, claro, vocês poderiam não fazer anarcocapitalismo, vocês poderiam fazer, tipo, sei lá, o Fernando Haddad, vocês podiam fazer ele dar uma resposta totalmente neoliberal das ideias, assim. E outra coisa que é interessante é que, para tentar diferenciar um pouco o que a gente fala, né, do socialismo utópico e de tentar fazer um socialismo como uma ciência para superar o capitalismo e fazer um modo de produção mais avançado. Esse tipo de solução, ela não é muito misteriosa, tá? A gente tem livros de economia que falam sobre isso, inclusive eu já tinha dado uma olhadinha no vídeo, se não me engano, daqui a pouco ele vai dar os exemplos dos países que fizeram algo parecido. E vocês vão ver que tá certo os exemplos, ele vai falar de países que se desenvolveram baseado nesse tipo de coisa. Então, por que a gente não pega no Brasil e só faz isso? Por que a gente está discutindo politicamente como se a gente achasse que quando, né, o Arthur Lira, o Alcolumbre, o Eduardo Cunha, o Fernando Haddad, todos esses políticos, eles estão discutindo lá, eles estão tendo uma guerra de ideias e eles estão dizendo, não, olha, nós decidimos aqui que o melhor a se fazer é a reforma da Previdência, é a maior pejotização, é a regulamentação, né, da reforma trabalhista desse jeito. Nós decidimos que isso aqui é a maneira melhor de conduzir a economia e, putz, deu errado. Não é assim que a política funciona. A política é uma luta de interesses e o que os comunistas estão dizendo é que não é interesses que eles surgiram assim, tipo, do nada umas pessoas elas querem descobriram, né, que elas gostam mais que tem que ter reforma trabalhista e retirar direitos do trabalhador, e algumas pessoas acham que não, e isso é uma coisa que a pessoa nasceu assim, ou que ela decidiu, né, apareceu um menuzinho lá quando ela disse qual é a sua orientação política. Não, essa coisa ela provê da materialidade da história do lugar, do que esse lugar precisa produzir, como é que esse país está inserido dentro dos outros países, como é que as coisas são produzidas naquela sociedade. Então, para a gente poder mudar, a gente não é só a gente dizer assim, pô, tem um plano muito bom, tá aqui o meu PNC, né, não... É isso, meu plano de desenvolvimento nacional, tá aqui o livrinho, né? Leia aqui o meu plano e só façam exatamente o meu plano e a gente vai desenvolver o país. Na realidade, a dificuldade é como é que a gente cria as condições materiais para a gente conseguir transformar a sociedade para conseguir fazer isso. Então, o foco sempre do que os comunistas vão estar falando para vocês, né? É assim, ok, muito legal, a gente sabe o plano. Na realidade, a literatura, até a própria literatura liberal já fala isso. Por isso que o ChatGPT tem todas essas coisas lá dentro. Mas como é que a gente vai conseguir atuar na sociedade para mudar isso? Aí é uma coisa muito mais difícil. E, enfim, o ChatGPT não falou sobre isso e eu gostaria de ver, talvez, dizer assim, ok, me faça um plano de como a gente poderia implementar isso na sociedade mesmo, lembrando que a gente tem esse nosso congresso aqui, lembrando que a gente tem essa correlação de forças, como o PT fala, lembrando aqui do Eduardo Cunha, tá ligado, Eduardo Cunha, ChatGPT? Desenrola esse nó aí pra nós, sabe? É isso que seria mais interessante. Para elas, né, vão começar a ter, se tudo der certo a partir do ano que vem, reduzir imposto sobre consumo e tributar mais o topo. Imposto forte, ele usa a palavra forte, o ChatGPT, sobre lucros e dividendos, remessas ao exterior e rendas de capital. Imposto sobre grandes fortunas. Então, e rever isenções e renúncias fiscais. Quinta medida, estado de bem-estar social que vale salário. Saúde pública de alta qualidade, expansão da atenção primária. Aí fala educação básica em tempo integral, alimentação mais esporte, mais cultura, mais reforço escolar, transporte público massivo, enfim, dá todas as medidas aqui. Todas as medidas, né, obviamente, que são coordenadas e implementadas pelo Estado. Sexta medida, economia do cuidado como motor de emprego. A metade mais pobre é majoritariamente trabalhadora do cuidado, serviços pessoais, trabalho doméstico e informal. Criar sistema nacional de cuidados, creche, cuidado de idosos, educação infantil,
de 0 a 5 anos e piso salarial nacional. Vamos lá, que o negócio fica melhor ainda. 7º item, revolução educacional e profissional para a periferia. Escola em tempo integral, aqui ó, ensino técnico profissional, articulado com arranjos produtivos locais, indústrias verdes e grande programa de garantia do primeiro emprego para jovens de 18 a 24 anos. E vamos lá, e subsídio para empresas contratarem jovens, ou seja, Estado de novo ali. 8ª medida, agora os caras vão pirar. Terra, agricultura familiar e interioração da prosperidade. Então, o primeiro ponto, acelerar. Vocês lembram quando... É que sei que tem um pessoal aqui que não é comunista, talvez que até não gosta do que eu falo, que tá no chat, mas vocês lembram quando o Ian Neves falou que a reforma agrária não era nem uma proposta comunista, era uma proposta liberal que vários países fizeram dentro do próprio capitalismo, não deixaram de ser capitalista, e daí se deu uma brigaiada, várias pessoas reclamando e tal. Eu mantenho isso aqui. O ChatGPT, ele tá sugerindo reformas que qualquer país capitalista poderia fazer para melhorar a sua qualidade de vida. Só que o país vai conseguir implementar essas reformas dependendo de como ele está inserido na geopolítica global, em quais produtos ele produz, com quem ele faz negócios, qual país vai tentar dar um golpe para impedir que ele faça isso. Esse aqui é o grande problema. De novo, a gente sabe... Ô, pessoal, por que não teria transporte público? Para tu ajudar dentro da tua cidade, por exemplo, para que todo mundo pudesse se locomover para o seu trabalho de maneira barata, pudesse ter acesso a vários negócios na cidade, poder gastar seu dinheirinho, sabe, ter mais tempo para desenvolver seu próprio negócio. Por que tu não teria isso dentro do capitalismo? Ah, porque dependendo, a gente pode ter 1 ou 2 empresas explorando isso e tirando muito mais dinheiro em cima. A gente pode ter daí uma empresa que faz carro e vende, e daí a gente tem mais carros nas ruas com menos pessoas dentro, e isso dá mais dinheiro para essas empresas. Ah, daí agora eu entendi. A gente tem outros interesses que estão brigando contra isso. É por isso que a gente não bota. Então o problema não é a gente pegar e dizer, nossa, seria muito melhor ter muito transporte público. Claro que a gente vai ter as crianças na sala que vão ser as pessoas que dizem, não, na realidade o melhor era todo mundo ter 3 carros e a gente poder andar dentro de carro e todos os carros serem sem motorista e daí ter um túnel que passa só um carro e tal, mas ninguém leva essas porra de proposta a sério. O problema é, tipo, como é que a gente vai fazer a reforma agrária? Tentaram fazer a reforma agrária no Brasil algumas vezes e não acabou bem, sabe? Então, é meio que essa pira do que eu tô falando. Deixa eu ver aqui o superchat, ó. Parece que o ChatGPT fez um sopão com tudo que ele queria ouvir. Então, é isso que eu tô dizendo, sabe? Eu gosto do vídeo, eu acho uma provocação, porém, não tá conseguindo nada. O ChatGPT falaria o que a gente quisesse aqui. Inclusive, foi um dos problemas que a gente teve nesse ano de 2025, que foi as pessoas ficando muito enamoradas e perdendo muito tempo conversando com esse ChatGPT, que é o cara que só falava o que tu queria ouvir, sabe? ChatGPT que tá querendo sempre te agradar. A reforma agrária, acesso à terra, crédito tipo Pronaf turbinado, não é o Plano Safra não, Pronaf turbinado. E aí fala sobre reforma agrária. Nona medida, inclusão financeira mais saneamento das dívidas da base. Teto de juros, aquilo que eu sempre falei, que a turma diz, que maluquice, não sei Ele o sabe que é o tu. ChatGPT que tá falando. Programa Nacional de Renegociação de Dívidas, tipo desenrola, só que permanente e mais profundo, diz o ChatGPT. E aí é da outras coisas aqui, mas tudo na linha daquilo que a gente defende, que é chamado de comunista. E 10º, governança, pacto social e blindagem contra a captura, né? Então, nada disso anda sem governança política, e tá certíssimo. Então, tem que ter uma reforma política para reduzir a captura do Congresso por grupos com benefícios fiscais e corporativos, ou seja, o lobby. E aí ele dá a sequência do que fazer em 3 anos, 6 anos e 10 anos, e aí diz, é possível, é difícil pra caramba, ele diz, requer crescimento... Cara, ele sabe que é o Eduardo Moreira, porque ele falou, quando é que o meu ChatGPT falou pra caramba pra mim? Nunca, tá ligado? Ele falou assim, é difícil pra caramba, meu irmão. Ele falou que nem o Eduardo Moreira. Sustentado, reforma tributária, Estado que gasta bem, não é que gasta mais só, mas gasta bem, eu sempre falei isso. E um pacto político. Então é o seguinte, gente,
ele fala o seguinte, que poucos países saíram dessa situação sem mudanças drásticas. E aí depois eu faço uma pergunta. Quais países você poderia dar como exemplo? Aí ele dá nos países que ele fala como exemplo. Aí fiquem atentos, porque agora a turma vai pirar. O ChatGPT falou isso. Primeiro, a Coreia do Sul. Agora, antes dos neoliberais se animarem, ele diz por que exemplo? Porque, como é que ele fez? O Estado coordenou o desenvolvimento, o investimento maciço em educação pública, crédito direcionado via bancos públicos e distribuição inicial de terras, reforma agrária e forte elevação da renda do trabalhador. E aí o segundo exemplo que ele dá é China. E o terceiro exemplo que ele dá é Vietnã, de países que fizeram isso com sucesso. Ou seja, meus amigos, o ChatGPT quebrou a perna dos neoliberais. Durmam com essa, galera. Então, né, valeu, Eduardo Moreira, pelo vídeo. Mas então, o que eu tava tentando explicar pra vocês... Primeiro, tem a questão do viés. Ele tava extremamente enviesado com a pergunta. Mas olha só que interessante. Daí ele fala, quais países fizeram esse plano que eu tô dizendo? Ele falou da Coreia do Sul, que tem o quê? Tem um momento histórico onde o desenvolvimento dela foi, né, turbinado e permitido pelos Estados Unidos exatamente para fazer ficar ruim a questão da Coreia do Norte, que estava ali, né, da Coreia Popular, para tentar mostrar, não, aqui no capitalismo de baixo que é bom, e daí o país conseguiu fazer exatamente essas coisas. Se o Brasil tenta fazer essas coisas, leva golpe dos Estados Unidos. É boicotado pelos Estados Unidos. A China e o Vietnã, o que aconteceu lá que eles conseguiram fazer esse plano? Revolução socialista, tá ligado? Então, isso que eu acho pra mim era o mais importante e deveria ter falado aqui, e ele tá certo, ele diz, a gente fala disso e nos chamam de comunista, socialista, não é, tá ligado? Essas propostas não são, elas são propostas que poderiam ser aplicadas num sistema, né, socialista, depois de ter uma revolução, pra fazer as coisas funcionar, eu concordo, só que eu não vamos se deslumbrar, é isso que eu acho, tá ligado? Infelizmente, o Eduardo Moreira ficou extremamente deslumbrado, e eu devo dizer também, pessoal, direto, eu recebo cartinha de vocês, que é o que? É uma DM gigante em alguma rede social, dizendo, olha só, eu pedi pro ChatGPT me ajudar a fazer um plano de como a gente poderia resolver todos os problemas do mundo, e tem pessoas ainda que ficam assim, é um plano que é diferente, não é capitalismo, não é socialismo, é uma coisa totalmente diferente que eu inventei. E daí, o que esse plano sempre inventa? O plano sempre inventa socialismo utópico, pessoal. Leiam a literatura socialista e comunista, ela começa uma crítica a exatamente esse tipo de pensamento que várias pessoas fazem, esse pensamento extremamente idealista de tipo, quem sabe a gente só estuda todos os problemas do mundo e a gente resolve os problemas do mundo tomando as melhores decisões, botando pessoas que entendem lá. O problema todo que a gente está tentando resolver é que o problema não é descobrir e resolver os problemas do mundo, é como a gente faz isso, é como a gente cria uma sociedade que a gente pode agir e mudar a sociedade, e isso é bem diferente. Por isso que a gente sempre fala que o comunismo, ele é a crítica à sociedade capitalista, mais a ação, ele precisa da ação e da organização. Então isso é a grande dificuldade, tá? Então um abraço aí pro Eduardo Moreira, por favor mande um pix para nós, mas você ficou um pouco deslumbrado demais com o ChatGPT, você deveria pegar esse vídeo inteiro e dizer, ei Grok, isso é verdade? Grok, faça uma crítica desse vídeo, tá ligado? Foi basicamente isso que eu senti, sabe? E se vocês acham que vocês inventaram um novo sistema econômico que não é capitalismo e socialismo, tomem muito cuidado, porque vocês podem ter só inventado o capitalismo contra o nome ou inventado o socialismo utópico de novo, tá ligado? Então é isso, pessoal. Eu esqueci de dizer uma coisa. O teu nome é muito difícil, o user OC2EZ3VG2U. Ele falou uma coisa uma hora. Não, pô, compra um monte de terras e daí faz um negócio independente. Cara, tem um texto bom, que é do Engels, eu acho, inclusive, que é a questão da moradia, que ele faz uma crítica ao plano do Proudhon, posso estar lembrando errado, de que para resolver a moradia, que era dar a posse dar as casas para as pessoas poderem fazer o que quisessem com as casas, para elas serem donas das casas. E ele faz uma crítica a isso, por que vai dar errado, e tem uma implementação disso, que é o que a Thatcher fez com a moradia pública no Reino Unido, que ela basicamente, ao invés de ter moradias públicas, eles privatizaram, e para as pessoas que estavam morando, eles deram a posse da casa, né? Agora você é dono da sua casa. O que aconteceu? Compraram e expulsaram essas pessoas e gentrificaram, e ficou caro os terrenos, e as pessoas continuaram sem casa, alugando agora e pagando muito mais caro. Então,
dá uma olhada nisso. As soluções que tu tá propondo são soluções que não só deram errado no passado, como são o que a gente chama de soluções idealistas pra situação, tá ligado?